maravilhosos, tudo bem com vocês? Bom, gente, não reparem a iluminação, que é a iluminação de luz. Tô gravando de noite, gente. Mas independente da luz, gente, deixa eu contar pra vocês que esse vídeo vai ser mara. Que nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho pra vocês a diferença da minha alimentação no período que eu fiz a reeducação alimentar e no período que eu fiz a low carb. Quem me acompanha faz tempo sabe que há alguns anos atrás eu fiz uma dieta, eu perdi 30 quilos com reeducação alimentar, tudo bonitinho. Só que agora, desde que eu comecei o Diários, eu sigo uma alimentação que vai um pouquinho mais pro lado da low carb do que pra reeducação alimentar. Com a low carb eu já perdi 10 quilos e ainda tô aqui na luta, suando, tensa, querendo perder mais 10. Não cheguei ao meu objetivo ainda. Na minha opinião, essas duas estratégias alimentares para emagrecer são super válidas, são maravilhosas, assim, tanto a reeducação alimentar quanto a low carb. As duas funcionam muito, só que cada uma é feita para um tipo de pessoa diferente. Às vezes, quando a gente ouve falar de uma alimentação, a gente não consegue visualizar direito como é que essa alimentação funciona. Então hoje eu vim mostrar aqui pra vocês, meio que lado a lado, como é que é cada prato e as minhas opções durante cada uma dessas dietas. Às vezes até dá uma rixa, né, low carb versus reeducação alimentar, o pessoal torce pra um, o pessoal gosta de outro, mas isso daí é besteira, gente, os dois métodos funcionam muito bem. E nos últimos tempos eu tenho feito algumas mudanças na minha alimentação que estão levando a minha alimentação um pouquinho mais pro lado da reeducação alimentar, mais pelo fato dela ser uma dieta que é feita pra tu levar a vida inteira, né? Então vamos começar o vídeo, chega de blá blá blá, e vamos começar pelo café da manhã. Tanto na low carb quanto na reeducação alimentar, o café da manhã e o lanche da tarde são a mesma coisa e o almoço e a janta são normalmente a mesma coisa, pelo menos nas dietas que eu fiz. Na low carb vocês estão cansados de ver. O café ele pode ser um omelete, uma crepioca, um pão de queijo fit. Vocês já viram muito dessas opções nos meus cafés durante os diários da dieta. Tem gente que varia um pouco mais, tem gente que gosta de adicionar legumes de manhã, ou então carne e tal. Eu não sou muito chegada em adicionar legumes e carnes nos lanches, eu confesso, isso daí é muito exótico pra mim. Acho meio estranho, não gosto. Então eu normalmente fico com omelete. Omelete você sabe que eu também não sou muito chegada, né? Mas de vez em quando eu como. Mas normalmente eu fico com a crepioca, com pão de queijo fit. Essas são normalmente as opções do pessoal que faz low carb comem. Porque eles não comem produtos muito industrializados nem nada disso. Então essas coisas estão mais ou menos no limite, né? Por mais que a crepioca vá, a tapioca, com o ovo não fica tão ruim, fica sus, então o pessoal gosta na low carb. Pra tomar é normalmente um café preto, ou de tarde um suco verde, ou um chá, porque eu acho chá mara, vocês sabem que eu amo chá. E o café da manhã da low carb, ele é super sustancioso, gente, essa crepioca ela enche muito, bastante, é incrível, dá muita energia pela manhã. E no lanche da tarde, gente, é a mesma coisa. Normalmente, na low carb, eu sigo essas mesmas opções que eu tô falando pra vocês. Já durante a reeducação alimentar, eu tinha um pouco mais de opções, sabe? Se você não é chegado a omelete, a crepioca, essas coisas, se você tem uma vida corrida, gosta de umas coisas mais práticas, não consegue abandonar tanto pão, ou então esse estilo alimentar mais, né, mais de hoje em dia, mais da nossa cultura atual, então talvez tu goste um pouquinho mais da reeducação alimentar. Na reeducação alimentar eu podia tomar meio copo de leite desnatado, então normalmente eu tomava café com leite, mas isso não é regra. Eu também podia tomar de vez em quando um suco verde, ou então café preto, ou então iogurte desnatado. Eu tinha muito mais opções, né, na reeducação alimentar. A reeducação alimentar ela é um tiquinho mais fácil. E pra comer eram lanches muito gostosos também. Só que eles não tinham tanta sustância quanto os lanches da low carb. Assim, tu não termina dizendo, uau, tô farto, comi, delícia, lanche, só na janta agora. Não. Na reeducação alimentar, como tu põe frutas, né, entre cada lanche, ou até mesmo logo depois do lanche, junto com o lanche, então o carboidrato em si que a gente comia era pouco. Então normalmente era uma fatia de pão integral, zero, sem açúcar, super fitness. Uma fatia de pão, sério, isso daí quase me matou no início, mas por incrível que pareça, tu se acostuma a comer só uma fatia de pão. Quando eu tava grávida e eu fiz reeducação alimentar, daí eu tinha, né, a brecha de comer duas. Mas na outra vez que eu fiz reeducação alimentar, que eu não tava grávida, era só uma fatia de pão, gente. Então, ou era uma fatia de pão, ou então era uma porção de biscoitos integrais. Daí tem vários biscoitos integrais deliciosos, né, de cacau, de várias coisas, gente. Só que era uma porção de biscoitos integral. Então, às vezes, eram 3 biscoitinhos, sabe? Era um café com leite
somente 3 biscoitinhos, isso daí me matava de fome, né? Mas era uma delícia. Aí tu vai escolhendo, entendeu? Eu não podia comer o queijo amarelo, eu só podia comer queijo branco. No meu pão eu podia botar ou geleia light, ou requeijão light, ou maionese light. Eu tinha bastante opções. É realmente algo pra tu não ficar entediado, pra tu conseguir seguir, assim. Só que tu tem que adaptar teu estômago nos primeiros dias, porque é um pouquinho menos sustância, né, gente? Na reeducação alimentar, eu tinha comido de 3 em 3 horas, então eu comia muito pouco em cada refeição. Já na low carb, não é de 3 em 3 horas, então minhas refeições acabam sendo mais sustanciosas, assim, sabe? E normalmente junto com o lanche, eu também comia uma fruta, né? Pra dar mais uma sustância ali, mais uma ajudada com doce. Ah, e também durante a reeducação alimentar eu podia comer chocolate amargo, eu podia comer um quadradinho por dia. Achava mara, era uma das partes preferidas do meu dia. Chocolate amargo, é claro. Já no almoço, gente, é bem diferente a reeducação alimentar da low carb. Na low carb, o que tu pode comer a quantidade que tu quiser, né, gente? Tu pode comer a quantidade que tu quiser da proteína, de acordo com a sua fome nesse dia. Aí os legumes, os verdes, essas coisas é livre também. E os carboidratos que eu comia sempre vinham dos legumes durante a low carb, né? Então era cenoura, era batata, essas coisas. E essas coisas, o carboidrato, daí eu tinha que cuidar um pouquinho a quantidade, não era liberado. Serve isso e come isso, entendeu? Então meu prato normalmente fica sem arroz, sem feijão, sem nada disso. Uma carne, bastante legumes, um pouco dos legumes sendo carboidrato, entendeu? Fica uma delícia, eu já tô super acostumada com esse tipo de prato. Já na reeducação alimentar tinha um pouquinho mais de regrinhas, que era um pouquinho mais difícil de acompanhar no começo. Mas é um prato também mais tradicional da nossa cultura. Então eu podia comer arroz integral, eram 2 colheres de sopa de arroz integral. Um pouquinho de feijão por cima, não muito, mas eu podia comer feijão na hora do almoço, na hora da janta eu não podia comer feijão. E a proteína também não era à vontade. A Nutri, ela me ensinou um truque que eu tinha que comer uma proteína do tamanho da palma da minha mão. Isso é o ideal. Foi esse o truque que ela me ensinou. Então toda vez que eu ia pegar um bife eu tinha que medir pra ficar mais ou menos o tamanho da palma da minha mão. E não podia passar disso, sabe? E o resto do prato era salada, era legume e tal, verdes, enfim. E a única diferença que tinha entre o almoço da reeducação alimentar e a janta da reeducação alimentar, além do feijão, é que se eu quisesse, eu podia substituir a janta de noite, a comida, eu podia substituir por um sanduíche duplo, né, com 2 fatias de pão integral, cheio de legumes dentro, cenoura ralada, atum, essas coisas. Eu podia fazer essa substituição se um dia eu não quisesse comer comida e quisesse comer um sanduíche, entendeu? E também no final do dia, gente, eu sempre sinto vontade de comer alguma coisa, dar uma beliscadinha em alguma coisa, vocês sabem disso, vocês me conhecem, vocês veem meu diário. E durante a low carb... Oi! Tô bem, tô aqui. Tô aqui. Você tá bem? Tô. O quê? Essa gritaria? Não, ele. Oi! Oi, fica aqui no meu colinho hoje? Sim. Tá, mas tem que ficar quietinha, tá? Então assim, gente, durante a low carb, na ceia, eu normalmente tomo um chá, uma paçoquinha zero, ou então uma banana com pasta de amendoim, né? As gordinhas fitness que a gente come, né, gente? Já na reeducação alimentar, eu podia tomar um chá assim, eu podia comer uma paçoquinha zero, só que eu não comia na época porque eu não conhecia ainda. Na reeducação alimentar eu comia muito gelatina. A gelatina era liberada pra eu comer o dia inteiro, a hora que eu quisesse, então, né, arrasava na gelatina, comia umas gelatinas com frutinha amara. E era normalmente essa minha ceia. Essas são as principais diferenças. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês tenham conseguido ver as diferenças, tipo, na prática, sabe? Porque eu já falei dessas 2 alimentações outras vezes, mas eu queria mostrar na prática. Então eu espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.